Antes de continuar o seu dia, antes de fechar esta mensagem, quero pedir que você escute estas próximas palavras com calma. Porque, se você está cansado de esperar, existe uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você enxerga este momento da sua vida. Talvez você tenha chegado até aqui porque já não sabe mais o que fazer. Você orou, esperou, confiou e continuou esperando. Mas em algum momento, a esperança começou a ficar pesada. Não porque você deixou de acreditar em mim, mas porque esperar durante muito tempo cansa. Cansa o coração, cansa a mente, cansa a alma. Talvez ninguém perceba isso quando olha para você. Você continua trabalhando, continua cuidando da sua casa, continua sorrindo para as pessoas. Mas, quando fica sozinho, a pergunta sempre volta: até quando? Eu conheço essa pergunta. Ela não nasceu hoje. Ela acompanha homens e mulheres desde os primeiros tempos. E talvez ela tenha voltado ao seu coração nesta semana, enquanto esperava uma resposta para um exame, enquanto olhava para uma cadeira vazia na mesa, enquanto fazia as contas sem saber como tudo seria resolvido, enquanto orava por alguém que parece se afastar cada vez mais, ou enquanto tentava entender por que tantas coisas mudaram na sua vida, menos aquilo pelo que você tanto tem orado. Existe um momento em que a espera deixa de ser apenas uma espera. Ela começa a se transformar em dúvida. E a dúvida faz perguntas que a dor nunca teve coragem de fazer. Será que Jesus ainda está ouvindo? Será que as minhas orações chegaram até Ele? Será que eu preciso simplesmente aceitar que nada vai mudar? Se alguma dessas perguntas passou pela sua mente, não pense que eu me afastei de você por causa delas. Olhe para as Escrituras. Davi também perguntou. Jó também perguntou. Jeremias também perguntou. Homens que confiaram em Deus derramaram diante dele as suas dúvidas e o seu sofrimento. A fé nunca significou fingir que não existe dor. A verdadeira fé continua caminhando mesmo quando ainda não consegue enxergar toda a estrada. Mas existe algo que preciso mostrar a você, porque a maioria das pessoas acredita que o maior desafio da espera é o tempo. E não é. O maior desafio da espera é aquilo que acontece dentro do coração enquanto o tempo passa. É aí que muitas pessoas desistem. Não porque Deus deixou de agir, mas porque concluíram cedo demais que o silêncio significava ausência. E essa conclusão pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria história. Quero que pense em uma semente. No dia em que ela é colocada na terra, quem olha para aquele solo acredita que nada aconteceu. Os dias passam e continua parecendo que nada mudou. Mas, debaixo da terra, existe vida, existe crescimento, existe transformação. Tudo acontece longe dos olhos de quem espera. Agora, faça esta pergunta a si mesmo. Será que é possível que eu também esteja trabalhando de maneiras que você ainda não consegue ver? Não responda imediatamente, porque essa pergunta acompanhou pessoas que hoje você conhece pelas páginas da Bíblia. Abraão viveu isso. José viveu isso. Moisés viveu isso. Cada um deles passou por um tempo em que a promessa parecia distante da realidade. E olhando apenas para aquele momento, qualquer pessoa poderia pensar que eu estava em silêncio. Mas há um detalhe que quase sempre passa despercebido. Enquanto eles imaginavam que estavam apenas esperando, eu já estava preparando aquilo que eles ainda não eram capazes de enxergar. Talvez você esteja dizendo agora, mas a minha situação é diferente. Eu sei que ela é. Porque a sua espera tem nome, tem rosto, tem lembranças. Talvez ela esteja ligada à saúde, talvez ao seu casamento, talvez aos seus filhos, talvez às suas finanças, talvez a uma perda que ainda dói quando ninguém está por perto. E é justamente por conhecer essa realidade que hoje eu não quero apenas falar sobre a espera, quero mostrar o que acontece enquanto você espera. Porque existe uma diferença enorme entre pensar que nada está acontecendo e descobrir que eu continuo agindo
mesmo quando você não consegue perceber. E existe uma história nas Escrituras que revela isso de uma maneira que poucas pessoas conseguem notar. Quando você enxergar esse detalhe, talvez nunca mais enfrente os dias de espera da mesma forma. Vamos olhar juntos para ela. Você já percebeu que a espera muda a maneira como uma pessoa enxerga a vida? No começo você espera com esperança, depois espera com ansiedade. Mais tarde, começa a esperar com medo. E, se esse tempo se prolonga, surge uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se nada mudar? É exatamente nesse momento que preciso falar ao seu coração. Porque existe uma diferença entre aquilo que você consegue ver e aquilo que eu estou fazendo. Nem tudo o que eu realizo acontece diante dos seus olhos. Grande parte da minha obra começa no invisível. Foi assim desde o princípio. Antes de a luz aparecer, havia apenas escuridão. Antes do mar se abrir, existia apenas um caminho bloqueado. Antes de Lázaro sair do túmulo, havia 4 dias de silêncio. Antes da ressurreição, houve uma cruz. Percebe? O ser humano costuma acreditar que o milagre começa quando algo muda diante dos seus olhos. Mas, muitas vezes, o milagre já começou muito antes disso. Você apenas ainda não consegue enxergá-lo. É exatamente por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas observam apenas aquilo que conseguem ver e esquecem que eu continuo trabalhando mesmo quando tudo parece imóvel. Pense novamente em Abraão. Quando eu lhe fiz uma promessa, ele não recebeu junto uma data. Recebeu apenas a minha palavra. E isso exigia algo que ninguém gosta de exercitar: confiança. Porque confiar é continuar caminhando quando ainda não existem respostas completas. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tipo de caminhada. Você ora, mas a situação continua igual. Você entrega a mim suas preocupações, mas na manhã seguinte, os problemas ainda parecem estar esperando por você. Você faz o possível para permanecer firme, mas existem dias em que o coração simplesmente se cansa. Eu sei, e não desprezo esse cansaço. Nas Escrituras, você nunca encontrará alguém sendo rejeitado por chegar diante de Deus cansado. Encontra pessoas cansadas sendo fortalecidas. Encontra pessoas feridas sendo consoladas. Encontra pessoas confusas recebendo direção. Porque eu nunca esperei que você carregasse tudo sozinho. Talvez tenha sido justamente esse o seu erro durante todo esse tempo. Você orava, mas continuava tentando controlar aquilo que já havia colocado em minhas mãos. Você dizia que confiava, mas passava a noite imaginando todas as possibilidades de dar errado. Você me entregava suas preocupações e poucas horas depois as pegava de volta. Pare por um instante. Quantas vezes isso aconteceu? Você terminou uma oração sentindo paz, mas bastou um novo problema surgir para que a ansiedade voltasse a dominar seus pensamentos. Isso acontece porque existe uma batalha que poucos percebem. Ela não acontece apenas ao seu redor. Ela acontece dentro de você. É uma batalha entre aquilo que seus olhos enxergam e aquilo que eu prometi. Os seus olhos dizem: nada mudou. A minha palavra diz: eu continuo sendo fiel. Os seus sentimentos dizem: você está sozinho. A minha presença diz: eu nunca o deixarei nem o abandonarei. As circunstâncias dizem: não existe saída. Mas ao longo das Escrituras, quantas vezes eu abri um caminho onde ninguém conseguia imaginar. Foi assim diante do Mar Vermelho. Foi assim na cova dos leões. Foi assim na fornalha ardente. Foi assim em uma pequena manjedoura, quando o mundo não imaginava que o Salvador havia chegado. Eu nunca dependi das circunstâncias para cumprir os meus propósitos. E não será agora que isso mudará. Mas existe uma pergunta que talvez esteja ocupando sua mente. Se Deus está trabalhando, por que demora tanto? Essa é uma pergunta justa. E não vou responder depressa. Porque antes de compreender o tempo da resposta, você precisa compreender algo ainda mais importante. Você precisa entender o que acontece com o seu coração durante esse tempo. Poucas pessoas percebem isso. Elas olham apenas para aquilo que esperam receber. Eu também olho para aquilo que você está se tornando.
Enquanto você espera por uma porta, eu fortaleço sua fé. Enquanto você espera por uma resposta, eu ensino você a confiar mais em mim do que nas circunstâncias. Enquanto você espera pelo fim da tempestade, eu caminho com você dentro dela. E isso muda tudo, porque quando finalmente chega-te a resposta, ela encontra um coração diferente daquele que começou a esperar. Talvez seja exatamente isso que você ainda não tenha percebido. A espera não transforma apenas a situação. Ela também transforma quem espera. E existe um homem nas Escrituras que descobriu essa verdade da maneira mais difícil possível. Durante muito tempo ele acreditou que havia perdido tudo. Mas foi justamente naquele momento que compreendeu algo sobre mim que jamais teria aprendido em dias tranquilos. A história dele pode responder uma pergunta que talvez você esteja fazendo em silêncio neste exato momento. Existe um homem nas Escrituras cuja história costuma ser lembrada apenas pela dor. Quando as pessoas falam sobre ele, logo pensam nas perdas, na enfermidade, no sofrimento, nas perguntas. Esse homem era Jó. Talvez você conheça a história, mas quero que olhe para ela por outro ângulo, porque existe um detalhe que muitas pessoas deixam passar. Jó não sofria apenas por aquilo que perdeu. Ele sofria porque não entendia o motivo. E quando não encontramos sentido para a dor, ela parece ainda mais pesada. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Não é apenas a espera que machuca, é não saber por que ela existe. Você olha para trás e tenta encontrar uma explicação. Revive conversas, revive decisões, revive lembranças. Pergunta a si mesmo se poderia ter feito algo diferente. Às vezes até pergunta: será que Deus está me corrigindo? Será que fiz alguma coisa para merecer isso? Escute-me com atenção. Nem toda espera é consequência de um erro. Nem toda dor é um castigo. Nem todo silêncio significa reprovação. Se fosse assim, como explicar a vida de tantos homens e mulheres fiéis que caminharam comigo? Jó era íntegro. José era obediente. Davi me buscava. Paulo dedicou sua vida ao Evangelho. Mesmo assim, todos enfrentaram períodos difíceis. Isso significa que a presença da luta não prova a ausência de Deus. E essa verdade precisa encontrar um lugar dentro do seu coração. Porque existe uma mentira que tenta crescer justamente durante a espera. Ela sussurra: se Deus realmente amasse você, nada disso estaria acontecendo. Mas olhe para a cruz. Será que alguém poderia dizer que eu deixei de amar meu filho porque permiti que ele passasse por aquele sofrimento? Não. O amor nunca deixou de existir, mesmo quando a dor parecia ocupar todo o cenário. Há momentos em que você interpreta o silêncio como abandono, mas nem sempre aquilo que você sente corresponde à realidade. Pense em uma criança aprendendo a andar. Durante os primeiros passos, o pai continua por perto, mesmo quando deixa de segurá-la o tempo todo. A criança pode sentir medo, pode acreditar que está sozinha, mas o pai continua atento, pronto para ampará-la se ela cair. Agora quero fazer uma pergunta. Quantas vezes você olhou apenas para aquilo que perdeu e deixou de perceber tudo aquilo que eu ainda preservei? Respire por um instante. Volte alguns anos na sua memória. Houve momentos em que você acreditou que não suportaria. Talvez tenha sido a perda de alguém que amava. Talvez uma enfermidade. Talvez um problema financeiro. Talvez uma grande decepção. Naquele dia, parecia impossível continuar. Mas você continuou. Não porque era mais forte do que imaginava, mas porque eu sustentei você. Mesmo quando você não percebeu. Existe uma diferença enorme entre caminhar pelas próprias forças e ser sustentado por mim. Muitas vezes você acredita que conseguiu vencer sozinho, mas se eu retirasse minha mão por um único instante, você não teria atravessado aquela tempestade. Foi a minha graça que sustentou você. Foi a minha misericórdia que renovou suas forças. Foi o meu cuidado
que impediu que você desistisse quando tudo parecia perdido? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você costuma lembrar da dor, mas raramente lembra de quem o sustentou durante ela. É exatamente isso que desejo mudar hoje. Porque, se você reconhecer minha presença no passado, será mais fácil confiar em mim no presente. E existe outra verdade que preciso mostrar. Quando Jó atravessava seu sofrimento, ele não conhecia o final da própria história. Ele acordava todos os dias, sem saber quanto tempo aquela fase ainda duraria. Assim como você. Você também não sabe quanto tempo essa espera ainda vai durar. E é justamente essa falta de respostas que tenta roubar sua paz. Mas quero convidar você a olhar para a sua vida de outra maneira. Em vez de perguntar apenas, quando isso vai acabar? Experimente perguntar, Jesus, o que o Senhor deseja me ensinar enquanto isso não termina? Essa pergunta muda completamente a caminhada, porque ela faz você parar de olhar apenas para o relógio e começa a olhar para a minha presença. Não estou dizendo que a dor desaparece. Também não estou dizendo que esperar se torna fácil. Estou dizendo que existe uma paz que nasce quando você compreende que não está atravessando esse caminho sozinho. Foi isso que sustentou Paulo dentro da prisão. Foi isso que fortaleceu Daniel na cova dos leões. Foi isso que deu coragem a Estevão diante daqueles que o perseguiam. Eles descobriram algo que ninguém consegue tirar de quem realmente aprende a confiar em mim. As circunstâncias podem mudar. As pessoas podem ir embora, os planos podem ser interrompidos, mas minha presença permanece. E quando você descobre isso, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade já não domina cada pensamento. O medo deixa de tomar todas as decisões. A esperança começa pouco a pouco a respirar novamente. Mas existe um obstáculo que ainda precisa ser vencido. Na verdade, ele é um dos maiores inimigos de quem espera há muito tempo. Ele não faz barulho, não chega de repente. Ele cresce devagar, até convencer a pessoa de que desistir é mais fácil do que continuar acreditando. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Quero que você imagine uma cena. Elias havia visto milagres que poucas pessoas viram. O fogo desceu do céu. O povo reconheceu o poder de Deus. Parecia que aquele seria o momento de maior alegria da sua vida. Mas aconteceu exatamente o contrário. Pouco tempo depois, Elias estava sozinho, cansado, assustado e desejando que tudo terminasse. Talvez você já tenha se perguntado como alguém que viu Deus agir tão claramente pôde chegar a esse ponto. A resposta não está apenas nas circunstâncias, está no desgaste. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele nasce quando a alma espera durante muito tempo e, aos poucos, começa a perder a capacidade de enxergar aquilo que ainda permanece. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você não perdeu apenas a paciência. Você perdeu a tranquilidade. Antes fazia planos. Hoje tem medo de criar expectativas. Antes acordava acreditando que aquele seria o dia da resposta. Agora acorda pensando apenas em conseguir suportar mais um dia. Percebe a diferença? A batalha deixou de acontecer apenas ao seu redor. Ela começou a acontecer dentro de você. É justamente aí que existe um perigo. Não porque eu tenha deixado de agir, mas porque o coração cansado começa a interpretar tudo através da dor. Aquilo que antes parecia uma oportunidade, agora parece uma ameaça. Aquilo que antes alimentava esperança, agora desperta desconfiança. Aquilo que antes fortalecia sua fé, agora parece distante. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Depois de tudo o que viveu, ele acreditou que estava completamente sozinho. Mas estava? Não. Eu nunca havia saído do lado dele. A diferença é que o medo começou a falar mais alto do que a minha presença. Talvez você conheça bem essa sensação. Você faz uma oração. Durante alguns minutos, sente paz. Mas basta surgir uma notícia inesperada e toda aquela tranquilidade parece desaparecer. Não porque eu fui embora, mas porque a ansiedade começou a ocupar um espaço que não pertence a ela.
É por isso que hoje quero pedir uma coisa: proteja o seu coração. Você protege a porta da sua casa, protege aquilo que considera valioso. Mas quantas vezes protege seus pensamentos? Quantas vezes percebe quais vozes têm ocupado a sua mente todos os dias? Existe uma voz que diz: você já esperou demais. Outra diz: desista. Outra insiste: nada vai mudar. Mas essas vozes nunca vieram de mim, porque eu jamais alimento o desespero. Jamais incentivo você a abandonar a esperança. Jamais digo que a sua história terminou enquanto eu ainda estou escrevendo novos capítulos. Pense em Pedro. Naquela noite, ele caminhou sobre as águas. Enquanto olhava para mim, continuou andando. O vento existia, as ondas também. Nada daquilo desapareceu. Então, por que ele começou a afundar? As circunstâncias mudaram? Não. O mar continuava o mesmo. O vento continuava o mesmo. Quem mudou foi o foco. Pedro deixou de olhar para mim e começou a olhar para aquilo que despertava medo. Talvez essa história esteja mais próxima da sua vida do que você imagina, porque o problema nem sempre é o tamanho da tempestade. Às vezes, o problema é o tempo que você passa olhando para ela. Quero que pense com sinceridade. Quanto tempo do seu dia é ocupado pelas preocupações? E quanto tempo é ocupado pela minha palavra? Você percebe como isso influencia o seu coração? Aquilo que alimenta a sua mente também fortalece suas emoções. Se todos os dias você alimentar apenas o medo crescerá. Se alimentar apenas as notícias ruins, a esperança ficará cada vez mais fraca. Mas, quando escolhe lembrar das minhas promessas, algo começa a mudar por dentro. As circunstâncias podem continuar iguais, mas você já não reage da mesma maneira. E é exatamente isso que eu desejo construir durante essa espera. Não apenas uma resposta para o seu problema, mas um coração que permaneça firme, independentemente do que aconteça ao redor. Porque respostas resolvem momentos, mas uma fé amadurecida sustenta uma vida inteira. Talvez seja esse o maior presente que eu esteja preparando enquanto você acredita que está apenas esperando. E existe uma história nas Escrituras que revela isso de forma extraordinária. Um homem passou anos acreditando que seus sonhos haviam morrido. Tudo parecia perdido. Mas, sem perceber, cada porta que se fechava estava conduzindo-o exatamente para o lugar onde eu queria levá-lo. Quando você enxergar esse detalhe, vai entender por que algumas das maiores respostas da sua vida começaram justamente nos dias em que tudo parecia dar errado. Existe uma história nas Escrituras que responde a uma pergunta que talvez você faça há muito tempo. Por que tantas portas se fecharam na minha vida? Se alguém perguntasse isso a José quando ele ainda era jovem, talvez nem ele soubesse responder. Porque olhando apenas para os acontecimentos, tudo parecia caminhar na direção errada. Primeiro, foi rejeitado pelos próprios irmãos. Depois, vendido como escravo, longe da família, longe daquilo que conhecia, longe dos sonhos que eu havia colocado em seu coração. Talvez, naquela época, qualquer pessoa dissesse: os planos de Deus falharam. Mas eles não falharam. Eles apenas estavam seguindo um caminho que José ainda não conseguia compreender. Pare por um instante. Quantas vezes você também concluiu cedo demais que alguma porta fechada significava o fim? Quantas oportunidades pareciam perfeitas e desapareceram de repente? Quantos planos foram interrompidos quando tudo parecia finalmente começar a dar certo? Naquele momento, você sofreu, questionou. Talvez até tenha pensado que eu havia permanecido em silêncio. Mas hoje, quero mostrar algo que José só descobriu muitos anos depois. Nenhum daqueles acontecimentos tirou José do meu plano. Cada um deles aproximou José do lugar onde eu desejava colocá-lo. Percebe a diferença? Aquilo que parecia atraso era direção. Aquilo que parecia perda era preparação. Aquilo que parecia injustiça ainda estava debaixo do meu cuidado.
Talvez isso seja difícil de aceitar enquanto a dor continua presente. Porque ninguém gosta de olhar para um sofrimento e imaginar que Deus ainda está trabalhando. Mas olhe novamente para a história de José. Se eu tivesse impedido que seus irmãos o vendessem, ele jamais chegaria ao Egito. Se eu tivesse impedido a prisão, ele jamais encontraria as pessoas que abririam o caminho para o palácio. Se eu tivesse retirado cada dificuldade da caminhada, José talvez nunca ocupasse o lugar que eu havia preparado para ele desde o início. Isso significa que eu desejo que você sofra? Não, jamais. A dor nunca foi o meu objetivo. Mas eu sou capaz de transformar até aquilo que foi planejado para ferir você em algo que produza vida. Foi isso que José compreendeu quando olhou para trás. Ele percebeu que havia chorado por capítulos que, na verdade, estavam conduzindo-o ao propósito. E talvez exista um capítulo da sua vida que você ainda esteja interpretando da maneira errada. Talvez você ainda esteja chamando de derrota aquilo que eu chamo de caminho. Talvez esteja chamando de atraso aquilo que eu chamo de preparo. Talvez esteja chamando de silêncio aquilo que eu chamo de tempo. Não estou dizendo isso para diminuir a sua dor. Eu sei que ela existe. Sei que existem lembranças que ainda machucam. Sei que existem perdas que jamais serão esquecidas. Mas quero fazer uma pergunta. Você acredita que eu consigo enxergar mais longe do que você? Se a resposta for sim, então talvez exista algo além da curva que seus olhos ainda não alcançam. Você enxerga apenas o dia de hoje. Eu enxergo toda esta estrada. Você vê o capítulo. Eu conheço a história inteira. É por isso que, muitas vezes, aquilo que parece não fazer sentido agora, encontrará significado mais adiante. Não porque a dor era boa, mas porque eu nunca desperdiço aquilo que você coloca nas minhas mãos. Existe uma expressão que muitas pessoas repetem sem perceber toda a profundidade dela. Elas dizem: Deus está no controle. Mas será que acreditam nisso quando tudo foge do controle? É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil cantar quando a resposta chegou. É fácil falar sobre fé quando o coração está tranquilo. O verdadeiro desafio começa quando nada acontece como você imaginou. É aí que a confiança deixa de ser apenas uma palavra e passa a ser uma decisão. Talvez hoje você precise tomar exatamente essa decisão. Não a decisão de entender tudo, porque nem José entendeu, nem Abraão entendeu, nem Jó entendeu. Mas todos decidiram continuar caminhando antes de compreender completamente o que eu estava fazendo. E essa decisão mudou suas histórias. Agora, quero mostrar algo que poucas pessoas percebem. Durante todos aqueles anos, José nunca imaginou que um dia olharia para trás e compreenderia cada etapa da caminhada. Você também ainda não consegue fazer isso, porque ainda está vivendo alguns capítulos. Mas chegará o dia em que muitas perguntas encontrarão resposta. Talvez não todas, mas muitas delas. E, quando esse dia chegar, você verá que eu jamais perdi o controle da sua história, nem por um único instante. Só que existe um obstáculo que continua tentando impedir você de chegar até esse momento. Ele não aparece apenas nas grandes tragédias. Ele surge nas pequenas decisões do dia a dia. E, se você não tomar cuidado, pode roubar aquilo que há de mais precioso durante a espera. Quero que você pense em uma batalha. Provavelmente, sua mente imaginou algo grande, uma enfermidade, uma crise financeira, um problema dentro da família. Mas existe uma batalha muito mais silenciosa. Ela não faz barulho, ela não chega de uma vez. Ela começa quase sem ser percebida. E, quando a pessoa finalmente percebe o que aconteceu, já perdeu grande parte da paz que possuía. Essa batalha acontece dentro dos pensamentos. É ali que o inimigo costuma agir primeiro, não criando situações, mas tentando convencer você de uma mentira. Foi exatamente isso que aconteceu desde o princípio. No Jardim do Éden, a primeira batalha
não começou com uma espada. Começou com uma dúvida. Será que Deus realmente disse isso? Percebe? Antes do pecado, veio a dúvida. Antes da queda, veio um pensamento. Porque quem consegue dominar aquilo que você acredita, também influencia a maneira como você vive. Talvez seja exatamente por isso que seus pensamentos tenham ficado tão pesados ultimamente. Você ora, mas logo depois, imagina que nada vai mudar. Você lembra das minhas promessas, mas, poucos minutos depois, o medo volta a falar. Você tenta descansar, mas sua mente continua trabalhando sem parar. Será que isso significa que sua fé acabou? Não. Significa apenas que você está em uma batalha. E batalhas existem para serem enfrentadas, não para serem ignoradas. Agora observe algo interessante. Quando Pedro caminhava sobre as águas, o vento não o derrubou imediatamente. Primeiro, ele olhou para aquilo que despertava medo. Depois, o medo começou a dominar seus pensamentos. Só então ele começou a afundar. As circunstâncias continuavam as mesmas. Quem mudou foi aquilo que ocupava sua mente. Talvez hoje esteja acontecendo algo parecido. O problema ainda existe, mas ele passou a ocupar um espaço maior do que deveria dentro de você. Você acorda pensando nele, trabalha pensando nele, dorme pensando nele. Sem perceber, toda a sua vida começa a girar em torno daquela preocupação. E quanto mais você alimenta esse pensamento, maior ele parece ficar. É por isso que a minha palavra convida você tantas vezes a renovar a mente. Porque uma mente alimentada apenas pelo medo dificilmente consegue descansar. Agora pense comigo. Quando Davi enfrentou Golias, todos viam o mesmo gigante. Mas apenas Davi lembrava de algo que os outros haviam esquecido. Ele lembrava de mim. Os soldados olhavam para o tamanho do inimigo. Davi olhava para o tamanho do Deus que caminhava com ele. O gigante era o mesmo. A diferença estava na perspectiva. Talvez hoje você também esteja olhando para um gigante, uma doença, uma dívida, uma solidão que parece não acabar, uma oração que ainda não foi respondida. Não vou dizer que esse gigante não existe. Ele existe. Mas quero fazer outra pergunta. Há quanto tempo você não olha para mim com a mesma intensidade com que olha para esse problema? Porque aquilo que recebe mais atenção dentro do coração também recebe mais espaço dentro da alma. É por isso que desejo ensinar algo importante durante essa espera. Não apenas esperar, mas aprender onde repousar o olhar enquanto espera. José fez isso. Daniel fez isso. Paulo fez isso. Nenhum deles tinha controle sobre as circunstâncias, mas todos escolheram confiar em quem permanecia no controle. E talvez seja exatamente essa escolha que esteja diante de você hoje. Você pode continuar alimentando o medo, ou pode alimentar a esperança. Pode continuar contando quantos dias a resposta ainda não chegou, ou pode lembrar quantas vezes eu já sustentei você até aqui. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Ela muda completamente a maneira de enfrentar qualquer dificuldade. Em vez de perguntar, quanto tempo ainda falta? Experimente perguntar, Jesus, como posso caminhar contigo enquanto esse tempo ainda não termina? Essa pergunta transforma a espera em relacionamento. Transforma a ansiedade em aprendizado. Transforma o silêncio em oportunidade de conhecer mais profundamente quem eu sou. Porque muitos me procuram apenas quando precisam de uma resposta, mas alguns descobrem algo muito maior. Descobrem que minha presença pode sustentar o coração até mesmo antes da resposta chegar. E quando isso acontece, a espera continua existindo, mas ela já não domina a alma como antes. Ainda assim, existe uma atitude que pode fortalecer sua fé ou enfraquecê-la todos os dias. Ela parece pequena, quase insignificante, mas tem poder para mudar completamente a forma como você atravessa esta fase da sua vida. E quase ninguém presta atenção nela. Existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer, porque ela exige sinceridade.
Enquanto você espera por uma resposta, o que está acontecendo dentro de você? Pense por um instante. Você é a mesma pessoa que começou essa espera? Ou alguma coisa mudou? Talvez você tenha aprendido a valorizar coisas que antes passavam despercebidas. Talvez tenha descoberto o quanto precisa de mim. Talvez tenha percebido que existem batalhas que dinheiro nenhum consegue resolver, ou que existem dores para as quais nenhuma palavra humana é suficiente. Há transformações que só acontecem quando o coração atravessa determinados caminhos, não porque eu tenha prazer no sofrimento, mas porque existem lições que não nascem nos dias de tranquilidade. Olhe para Moisés. Durante 40 anos, ele viveu dentro de um palácio. Aprendeu sobre poder, aprendeu sobre riqueza, aprendeu sobre influência. Mas não foi ali que ele se tornou o homem que eu usaria. Foi no deserto, justamente no lugar que muitos enxergariam como um tempo perdido. Enquanto Moisés acreditava que sua história ali havia acabado, eu estava preparando a história que realmente importava. Talvez exista algo parecido acontecendo com você. Você olha para esse período e pensa: estou perdendo tempo. Mas será que está? Ou será que eu estou preparando você para viver algo que ainda não estaria pronto para sustentar? Porque existe um perigo que poucas pessoas percebem: receber uma bênção antes de estar preparado para administrá-la. Nem toda demora é uma negativa. Às vezes, ela é cuidado. Às vezes, é proteção. Às vezes, é amor agindo de uma maneira que você ainda não consegue compreender. Pense em um pai caminhando com uma criança pequena. A criança quer atravessar a rua correndo. O pai segura sua mão. Ela não entende. Talvez até chore. Talvez ache que o pai está impedindo sua felicidade. Mas o pai enxerga carros que ela ainda não consegue ver. Agora reflita. Quantas vezes você também julgou a minha resposta apenas pelo que conseguia enxergar naquele momento? Você me pediu uma porta. Ela não se abriu. Você sofreu. Anos depois, percebeu que se ela tivesse se aberto, sua história teria seguido um caminho muito mais difícil. Você pediu para permanecer em determinado lugar, mas eu conduzi seus passos para outro. Na época, você não compreendeu. Hoje, olhando para trás, consegue perceber que havia um cuidado que seus olhos não alcançavam. É por isso que quero fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar apenas: quando isso vai acontecer? Experimente perguntar: Jesus, em quem o Senhor está me transformando enquanto isso ainda não acontece? Essa pergunta muda completamente a maneira de caminhar, porque ela faz você olhar para além da resposta. Ela faz você olhar para o propósito. Há pessoas que recebem exatamente aquilo que pediram e, mesmo assim, continuam vazias, porque esperavam que uma mudança externa resolvesse uma necessidade interna. Mas a paz verdadeira não nasce quando todas as circunstâncias finalmente ficam perfeitas. Ela nasce quando você aprende a descansar em mim, mesmo enquanto algumas respostas ainda não chegaram. Foi isso que Paulo descobriu. Ele orou. Pediu que eu retirasse aquilo que o fazia sofrer. Mas a resposta que recebeu foi diferente do que esperava. Minha graça lhe bastava. Essa resposta, não, significava que eu havia deixado de amá-lo. Significava que meu poder também se manifesta na fraqueza. Talvez essa verdade esteja sendo escrita na sua vida neste exato momento. Talvez você esteja descobrindo uma intimidade comigo que nunca teria conhecido se tudo tivesse acontecido exatamente como desejava. E um dia, quando olhar para trás, você perceberá que algumas das conversas mais profundas que tivemos aconteceram justamente durante os dias mais difíceis da sua caminhada. Existe algo que ainda desejo mostrar, porque há uma diferença entre esperar por uma resposta e esperar sem perder a paz. Essa diferença não depende do tamanho da luta, depende de onde o seu coração escolhe descansar. E existe uma cena no Evangelho que revela isso de uma maneira extraordinária. Enquanto todos estavam dominados pelo medo, uma única atitude
mudou completamente o rumo daquela noite. Quero levar você para uma noite que os discípulos jamais esqueceram. O vento aumentava. As ondas batiam contra o barco. A água começava a entrar. Cada minuto fazia parecer que tudo terminaria ali. Eles eram pescadores. Conheciam aquele mar. Sabiam identificar quando uma tempestade era perigosa. E naquele momento, acreditavam que não havia mais esperança. Talvez você conheça essa passagem. Mas existe um detalhe que quase sempre passa despercebido. Enquanto todos olhavam para as ondas, eu permanecia no barco. Nada havia saído do meu controle. A tempestade não me surpreendeu. O vento não me pegou desprevenido. As ondas não eram maiores do que o meu poder. Quem estava dominado pelo medo eram eles. Talvez isso descreva exatamente o que está acontecendo dentro de você. A tempestade parece tão grande que sua atenção ficou totalmente presa nela. Você acorda pensando no problema. Passa o dia tentando encontrar uma solução. Quando a noite chega, ele continua ocupando sua mente. A preocupação se tornou uma companhia constante e, pouco a pouco, ela começou a roubar aquilo que eu sempre desejei dar ao seu coração: a paz. Perceba uma coisa: eu nunca prometi que você jamais enfrentaria tempestades, mas prometi estar com você em cada uma delas. Existe uma diferença enorme entre atravessar uma luta sozinho e atravessá-la sabendo que eu continuo ao seu lado. Foi isso que os discípulos descobriram naquela noite. O mar continuava o mesmo. O vento continuava forte. Mas bastou que voltassem os olhos para mim e tudo mudou. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você passou mais tempo conversando com o medo do que conversando comigo? Quantas vezes imaginou todos os cenários que poderiam dar errado, mas esqueceu de lembrar tudo o que eu já fiz na sua caminhada? O medo possui uma característica: ele faz você acreditar que o futuro já está decidido. A fé faz exatamente o contrário. Ela lembra que a última palavra nunca pertence ao medo, pertence a Deus. Talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Porque o problema não é apenas aquilo que está acontecendo ao seu redor. O problema é quando a tempestade consegue entrar dentro do coração. E é exatamente aí que desejo agir. Não apenas acalmando circunstâncias, mas trazendo descanso para a sua alma. Você já percebeu que existem pessoas que vivem momentos difíceis e mesmo assim carregam uma paz difícil de explicar? Essa paz não nasceu porque elas receberam todas as respostas. Ela nasceu porque aprenderam a confiar em mim antes das respostas chegarem. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Ele olhou ao redor, viu dificuldades, viu escassez, viu incertezas. Mesmo assim declarou que continuaria se alegrando no Senhor. O que mudou? As circunstâncias? Não. Mudou o lugar onde sua esperança estava firmada. É exatamente essa mudança que desejo produzir dentro de você, porque aquilo que sustenta sua esperança determina como você atravessa os dias difíceis. Se sua esperança depende apenas das circunstâncias, ela será frágil. Mas, quando sua esperança está firmada em mim, ela permanece mesmo quando os ventos aumentam. Quero pedir algo agora, por apenas alguns segundos. Pare de pensar na resposta que você tanto espera. Pense apenas na minha presença, porque, às vezes, você fica tão concentrado naquilo que deseja receber, que esquece aquele que prometeu caminhar ao seu lado. Minha presença não depende da velocidade da resposta. Minha presença não diminui porque você ainda está esperando. Minha presença continua sendo a mesma, ontem, hoje e continuará amanhã. Talvez você ainda acorde enfrentando o mesmo problema, mas não precisa enfrentá-lo da mesma maneira, porque existe uma paz que não depende do fim da tempestade. Ela depende da certeza de que você não está sozinho dentro dela. E há uma verdade que pode transformar completamente os próximos dias da sua caminhada.
Ela aparece repetidas vezes nas Escrituras, mas poucos conseguem vivê-la de fato, porque exige algo que o coração humano encontra dificuldade para fazer: entregar o controle. E quando você compreender isso, vai descobrir por que tantas vezes insistiu em carregar um peso que nunca foi colocado sobre os seus ombros. Existe uma cena que se repete na vida de muitas pessoas. Talvez ela também esteja acontecendo com você. Você ora, entrega tudo nas minhas mãos. Sente um alívio por alguns instantes, mas antes mesmo que o dia termine, você começa a carregar novamente aquilo que havia decidido entregar. É como alguém que coloca uma mala pesada no chão. Descansa por alguns segundos e logo depois resolve levantá-la outra vez. O peso nunca deixou de existir. A única diferença é que você escolheu carregá-lo novamente. Agora pare por um instante. Quantas preocupações você assumiu como se dependessem exclusivamente de você? Quantas noites perdeu tentando resolver situações que estão além da sua força? Quantas vezes imaginou dezenas de soluções e no final percebeu que nenhuma delas trouxe paz? Existe uma verdade que desejo colocar no seu coração. Confiar não significa deixar de agir. Confiar significa parar de tentar controlar aquilo que pertence somente a mim. Há coisas que eu pedi para você fazer: perdoar, orar, perseverar, amar, permanecer fiel. Essas responsabilidades são suas, mas existem outras que nunca entreguei a você: o amanhã, o tempo da resposta, o coração das pessoas, os acontecimentos que ainda virão. Essas coisas continuam nas minhas mãos. E quando você tenta carregá-las, sua alma se cansa, porque foi criada para depender de mim, não para ocupar o meu lugar. Foi exatamente isso que Marta viveu, enquanto Maria descansava aos meus pés, ouvindo cada palavra. Marta corria de um lado para o outro. Tudo parecia urgente, tudo parecia depender dela. Até que eu lhe disse algo que atravessa os séculos e continua falando ao coração de quem vive ansioso. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Perceba, eu não condenei seu desejo de servir. Eu apenas mostrei que sua preocupação havia ocupado um espaço maior do que deveria. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você deseja cuidar da sua família, deseja resolver seus problemas, deseja proteger quem ama. Esses desejos são bons, mas, aos poucos, a preocupação deixou de ser apenas uma preocupação. Ela se tornou um peso permanente. Você acorda cansado, passa o dia cansado, vai dormir cansado, não apenas porque trabalhou muito, mas porque sua mente nunca descansa. Ela continua resolvendo problemas até quando o corpo já não consegue mais. Será que era essa a vida que eu desejava para você? Quando eu disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, será que estava falando apenas do cansaço físico? Ou também daquele peso invisível que ninguém consegue enxergar? Talvez seja esse o peso que você carrega hoje. A preocupação com um filho, o medo de uma notícia, a insegurança sobre o futuro, a saudade de alguém que partiu, a incerteza sobre como tudo será resolvido. Você tenta esconder, mas ela continua acompanhando cada pensamento. Agora, quero contar algo que talvez mude sua maneira de orar. Muitas pessoas acreditam que entregar uma preocupação a Deus significa nunca mais pensar nela. Não é isso. Entregar é uma decisão que, muitas vezes, precisa ser renovada todos os dias, porque a ansiedade tenta recuperar aquilo que a fé acabou de colocar nas minhas mãos. Hoje você entrega. Amanhã o medo tenta pegar de volta. Depois de amanhã, você entrega novamente. E essa caminhada continua. Não porque sua fé seja pequena, mas porque você continua aprendendo a confiar. Pedro também aprendeu assim. Os discípulos também aprenderam assim. Ninguém nasce confiando plenamente. Essa confiança amadurece ao longo da caminhada. Cada resposta recebida fortalece a próxima espera. Cada livramento prepara o coração para a próxima batalha. Cada prova vencida lembra você de que eu continuo sendo o mesmo.
Talvez seja por isso que, olhando para trás, você consiga enxergar coisas que antes não percebia. Existem livramentos que só foram compreendidos muitos anos depois. Existem portas fechadas, pelas quais hoje você agradece. Existem atrasos que impediram sofrimentos ainda maiores. Na época, nada fazia sentido. Hoje faz. Então permita-me fazer uma pergunta. Se você já viu minha fidelidade tantas vezes, por que acredita que justamente agora eu deixaria de cuidar de você? Será que o Deus que sustentou sua caminhada até aqui perderia o controle exatamente neste capítulo da sua história? Não. Minha fidelidade não muda quando as circunstâncias mudam. Meu amor não diminui quando sua espera aumenta. Meu cuidado não termina porque você ainda não recebeu a resposta que espera. E existe algo extraordinário que acontece quando você finalmente decide descansar em mim. A situação pode continuar igual por algum tempo, mas o coração deixa de viver como se estivesse sozinho. Você começa a perceber pequenos sinais da minha presença. Uma paz inesperada, uma força que não sabe explicar, uma esperança que volta a nascer depois de tantos dias difíceis. É assim que eu costumo agir. Primeiro fortaleço o coração. Depois, no tempo certo, revelo aquilo que estava preparando desde o início. E é justamente aqui que muitas pessoas olham para trás e dizem: agora eu entendo. Talvez esse dia ainda não tenha chegado para você, mas ele está mais próximo do que imagina, porque existe uma última verdade que preciso colocar dentro do seu coração antes de encerrarmos esta mensagem. Ela não mudará apenas a forma como você enfrenta esta espera. Ela poderá mudar a maneira como você viverá todos os dias que ainda estão por vir. Quero convidar você a fazer algo. Por alguns instantes, pare de olhar apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Olhe para a estrada que ficou para trás. Nem sempre fazemos isso. O coração costuma fixar os olhos naquilo que ainda falta, mas raramente percebe tudo aquilo que eu já fiz. Você consegue lembrar de uma situação que parecia impossível? Naquela época, você não imaginava como continuaria. Talvez tenha perdido o sono. Talvez tenha chorado escondido. Talvez tenha pensado que não suportaria. Mas hoje, essa situação ficou para trás. Ela deixou marcas, deixou lembranças, mas não conseguiu impedir você de chegar até aqui. Então permita-me fazer outra pergunta. Quem sustentou você naquela fase? Quem deu forças quando suas próprias forças acabaram? Quem colocou pessoas no seu caminho exatamente quando você mais precisava? Quem abriu portas que pareciam definitivamente fechadas? Quem protegeu você de perigos que jamais chegou a conhecer? Você talvez nunca tenha visto tudo o que aconteceu nos bastidores da sua vida. E provavelmente só conhecerá essa realidade plenamente na eternidade. Mas isso não significa que ela nunca existiu. Existe um erro que muitas pessoas cometem. Elas avaliam minha fidelidade apenas pelas respostas que conseguem enxergar. Mas minha fidelidade também está presente nas respostas das quais você nunca tomou conhecimento. Quantas vezes um acidente não aconteceu? Quantas vezes uma decisão impulsiva foi interrompida? Quantas vezes uma porta fechada impediu uma dor ainda maior? Você não sabe. E justamente porque não sabe, às vezes acredita que eu estava em silêncio. Mas o silêncio nem sempre significa ausência de cuidado. Há cuidados que acontecem sem chamar atenção, como o coração. Enquanto você lê estas palavras, ele continua batendo. Você não precisa pedir que ele continue. Não precisa lembrar dele a cada segundo. Mesmo assim, ele trabalha sem descanso. Assim também acontece com o meu cuidado. Existem coisas que eu realizo sem fazer alarde, sem que você perceba, sem que o mundo veja, porque meu amor não depende de ser notado para continuar existindo. Talvez você esteja esperando um grande sinal, algo extraordinário, algo que mude tudo de uma vez. Mas muitas vezes, minha presença se manifesta nas pequenas coisas, na força que apareceu
justamente quando você acreditava que não conseguiria levantar da cama, na paz inesperada que chegou durante uma oração, na pessoa que telefonou exatamente no momento em que você precisava ouvir uma palavra de encorajamento, na oportunidade que surgiu quando todas as outras pareciam ter desaparecido. Esses momentos não são pequenos aos meus olhos. Eles fazem parte do cuidado diário que tenho com você. Agora, pense em José mais uma vez. Durante muitos anos, ele não fazia ideia de onde toda aquela caminhada terminaria. Quando estava preso, não imaginava o palácio. Quando foi traído, não imaginava a restauração. Quando chorava, não imaginava o reencontro. Tudo parecia desconectado. Somente depois, as peças começaram a se encaixar. Talvez hoje sua história também pareça assim. Existem acontecimentos que você não consegue ligar uns aos outros. Algumas perdas, alguns reencontros, algumas portas abertas, outras fechadas. Tudo parece sem sentido. Mas quem observa um bordado pelo lado de trás, vê apenas fios cruzados. Parece desorganizado, parece confuso, parece sem beleza. Quem olha pelo lado certo, enxerga o desenho completo. Você está vendo apenas alguns fios. Eu vejo toda a obra. É por isso que minha visão nunca é limitada pelo momento que você está vivendo. Eu conheço o início, conheço o meio e conheço o fim. Essa verdade não elimina todas as suas perguntas, mas oferece algo muito maior. Ela permite que você continue caminhando mesmo quando ainda não possui todas as respostas. Porque confiar não significa compreender tudo. Confiar significa saber em quem você colocou sua esperança. Talvez hoje você não consiga explicar o motivo da espera, mas pode descansar sabendo que ela não escapou das minhas mãos. Nada do que acontece na sua vida passa despercebido por mim. Nem a lágrima que ninguém viu, nem a oração feita em silêncio, nem aquele momento em que você apenas suspirou, sem conseguir encontrar palavras. Eu ouvi, eu vi, eu permaneci ao seu lado e permanecerei, porque meu compromisso com você nunca dependeu da facilidade da caminhada. Dependeu do meu amor, e meu amor não muda. As estações mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Até você mudou ao longo dos anos. Mas eu continuo sendo o mesmo. É justamente por isso que ainda existe esperança. Mesmo que hoje você não consiga enxergar toda essa estrada, há apenas mais uma verdade que preciso colocar profundamente no seu coração. Ela é simples, mas tem poder para transformar a maneira como você acordará amanhã. Porque amanhã, talvez os problemas ainda existam, mas você não precisa enfrentá-los como enfrentou até hoje. Existe uma escolha que muda completamente a caminhada, e é com ela que desejo encerrar esta mensagem. Depois de tudo o que conversamos até aqui, existe apenas uma pergunta: o que você fará quando esta mensagem terminar? Talvez você desligue a tela e os problemas ainda estejam esperando por você. Talvez amanhã o telefone ainda não toque. Talvez o resultado que você espera ainda não tenha chegado. Talvez algumas situações continuem exatamente como estão hoje. Então, o que realmente terá mudado? A resposta não está nas circunstâncias. Ela começa dentro do seu coração. Porque existe uma decisão que ninguém pode tomar no seu lugar. Você pode continuar caminhando dominado pelo medo, ou pode decidir caminhar confiando em mim. Perceba, eu não disse que o medo nunca mais aparecerá. Enquanto você viver neste mundo, haverá dias difíceis, haverá notícias inesperadas, haverá perdas, haverá despedidas, haverá momentos em que suas forças parecerão pequenas. Mas existe uma diferença entre sentir medo e permitir que ele conduza a sua vida. Foi por isso que tantas vezes, nas Escrituras, você encontra estas palavras: não temas. Eu nunca disse isso porque ignorava as dificuldades. Eu dizia isso porque conhecia o final da caminhada. Você conhece apenas o passo que está dando agora. Eu conheço todos os passos que ainda virão. Quando uma criança segura a mão do pai para atravessar uma rua movimentada, ela não precisa conhecer todo o caminho. Ela apenas continua caminhando porque confia em quem está conduzindo seus passos.
É exatamente esse tipo de confiança que desejo construir em você. Uma confiança que permanece quando as respostas demoram. Uma confiança que permanece quando a dor ainda existe. Uma confiança que permanece quando os sentimentos mudam. Porque sentimentos mudam. Minha palavra permanece. As emoções mudam. Minha fidelidade permanece. As circunstâncias mudam. Meu amor permanece. Talvez você tenha colocado sua paz em coisas que nunca poderiam sustentá-la. Na estabilidade financeira, na saúde, nas pessoas, nos planos que havia feito. E, quando alguma dessas coisas mudou, sua paz foi embora junto. Mas a paz que eu ofereço nasce em um lugar diferente. Ela nasce quando sua confiança deixa de depender do que acontece ao redor e passa a descansar em quem nunca muda. Quero que você imagine uma árvore. Durante uma tempestade, os galhos balançam, as folhas caem, o vento sopra com força. Quem olha de longe pode pensar que ela não resistirá, mas existe algo que ninguém vê: as raízes. É ali que está sua força. Talvez os próximos dias ainda tragam ventos fortes, mas a pergunta não é apenas o tamanho da tempestade. A pergunta é: onde estão firmadas as raízes da sua esperança? Porque aquilo que está profundamente enraizado em mim não deixa de balançar, mas também não é arrancado facilmente. Agora quero pedir que você faça algo muito simples. Não amanhã, não quando tudo melhorar. Agora, entregue novamente aquilo que tem roubado sua paz. Talvez você já tenha feito isso muitas vezes. Faça outra vez. Não porque eu tenha esquecido da sua oração, mas porque seu coração precisa lembrar em quem pode descansar. Diga a mim em silêncio: Jesus, eu ainda não entendo tudo. Ainda existem perguntas, ainda existem lágrimas, mas hoje escolho confiar no Senhor mais uma vez. Essa pequena oração pode parecer simples, mas decisões sinceras transformam caminhos. Foi assim com Pedro, quando decidiu deixar as redes. Foi assim com Mateus, quando levantou da coletoria. Foi assim com a mulher que tocou em minhas vestes. Foi assim com o cego que continuou clamando quando todos mandavam que ele se calasse. Nenhum deles conhecia todos os detalhes do futuro. Eles apenas deram um passo de fé. Talvez seja exatamente esse o passo que falta para você hoje. Não o passo da certeza absoluta, mas o passo da confiança. Porque a fé nunca significou conhecer todas as respostas. Ela sempre significou continuar caminhando ao lado daquele que conhece. Antes de terminarmos, quero deixar uma verdade gravada no seu coração. Talvez você esqueça muitas das palavras desta mensagem, mas não esqueça esta: a espera não significa que eu tenha parado de agir. O silêncio não significa que eu tenha ido embora. A demora não significa que minha promessa perdeu a força. Enquanto você respirava, eu continuava trabalhando. Enquanto você chorava, eu continuava sustentando você. Enquanto você fazia perguntas, eu permanecia ao seu lado. E continuarei, porque eu não abandono a obra das minhas mãos. Haverá dias em que você olhará para trás e compreenderá coisas que hoje parecem impossíveis de entender. Outras, talvez, permaneçam sem resposta nesta vida. Mas uma certeza poderá acompanhar você em todos os dias da sua caminhada: eu permaneço fiel. Sempre. Mesmo quando você não consegue perceber. Mesmo quando suas forças acabam. Mesmo quando a noite parece longa demais. Eu continuo sendo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Agora quero fazer uma oração com você. Não uma oração apressada, mas uma oração para entregar diante de Deus tudo aquilo que ainda pesa sobre o seu coração. Respire profundamente, acalme sua mente e abra o seu coração. Porque estas próximas palavras talvez sejam a conversa mais sincera que você terá com Deus hoje. Agora, se for possível, feche os seus olhos por alguns instantes. Respire devagar. Não tenha pressa.
Deixe todas as preocupações que acompanharam você durante este dia ficarem em silêncio por alguns minutos. Não porque elas desapareceram, mas porque, neste momento, você vai colocá-las diante de Deus. Ore comigo. Pai amado, nós nos aproximamos de Ti com um coração sincero, sem máscaras, sem esconder aquilo que realmente sentimos. O Senhor conhece cada pessoa que está acompanhando esta mensagem. Conhece sua história, conhece seu passado, conhece as lutas que ninguém mais conhece, conhece as lágrimas que nunca foram contadas, conhece as noites em que o sono não chegou, conhece as perguntas que permanecem sem resposta e conhece também o cansaço que tantas vezes essa pessoa tentou esconder até daqueles que mais ama. Por isso, neste momento, nós entregamos tudo diante de Ti. Entregamos a ansiedade, entregamos o medo, entregamos as preocupações que insistem em ocupar a mente. Entregamos as dores que ainda não cicatrizaram. Entregamos as perdas que continuam machucando. Entregamos os sonhos que parecem distantes. Entregamos as respostas que ainda não chegaram. Pai, há pessoas orando pela própria saúde. Outras estão clamando pela cura de alguém que amam profundamente. Algumas enfrentam tratamentos difíceis, outras aguardam exames, outras convivem diariamente com limitações físicas que poucos conseguem compreender. Que a Tua presença alcance cada uma delas agora. Fortalece quem está cansado. Consola quem recebeu uma notícia difícil. Renova a esperança de quem já não consegue imaginar dias melhores. Também apresentamos diante de Ti aqueles que carregam preocupações dentro da própria casa. Casamentos abalados, famílias divididas, filhos distantes, pais preocupados, relacionamentos feridos por palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Onde existe orgulho, produz humildade. Onde existe distância, produz reconciliação. Onde existe frieza, faz nascer novamente o amor. Senhor, existem pessoas assistindo a esta mensagem enquanto enfrentam dificuldades financeiras. Algumas não sabem como pagar as contas deste mês. Outras perderam oportunidades. Outras trabalham todos os dias e ainda assim vivem preocupadas com o futuro. Concede sabedoria. Abre portas no tempo certo. Ensina cada coração a confiar na Tua provisão, sem perder a responsabilidade, a honestidade e a perseverança. Também oro por aqueles que enfrentam uma batalha silenciosa, uma batalha que ninguém consegue enxergar, a tristeza profunda, a solidão, o desânimo, a ansiedade constante, a sensação de que ninguém percebe o que está acontecendo por dentro. Pai, que essas pessoas sintam, neste instante, o conforto que vem do Teu Espírito. Lembra cada uma delas de que nunca está sozinha, que nenhuma lágrima passa despercebida diante de Ti, que nenhuma oração sincera é ignorada, que nenhum coração quebrantado é esquecido. Também Te peço por quem está esperando uma resposta, esperando uma porta se abrir, esperando uma restauração, esperando um reencontro, esperando uma cura, esperando um milagre, enquanto a resposta ainda não chega. Fortalece a fé. Sustenta a esperança. Guarda o coração contra o desespero. Livra essa pessoa de acreditar que o silêncio significa abandono. Ajuda-a a lembrar todos os dias que Tu permaneces fiel, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar. Também apresento diante de Ti aqueles que carregam culpa. Pessoas que olham para trás e acreditam que seus erros são maiores do que a Tua graça. Lembra cada uma delas de que existe perdão para quem se arrepende sinceramente, que o Teu amor é maior do que o passado e que, em Cristo, sempre existe a possibilidade de um novo começo. Pai, ensina-nos a descansar, não porque todas as respostas já chegaram, mas porque sabemos que Tu continuas no controle. Ensina-nos a confiar quando o caminho parece longo. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a olhar mais para a Tua fidelidade do que para o tamanho dos nossos problemas. Que,
quando o medo tentar dominar nossos pensamentos, nós nos lembremos das tuas promessas. Quando a ansiedade bater à porta, que nos recordemos da tua presença. Quando a tristeza tentar nos convencer de que nada vai mudar, ajuda-nos a lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez ao longo da nossa caminhada. Obrigado porque, mesmo nos dias em que não percebemos, o Senhor continua sustentando nossas vidas. Obrigado pelos livramentos que nunca chegamos a conhecer, pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger, pelas forças renovadas quando já não acreditávamos que conseguiríamos continuar. E, acima de tudo, obrigado porque nunca caminhamos sozinhos. Entregamos em tuas mãos o restante deste dia. Entregamos também o dia de amanhã, confiando que, aconteça o que acontecer, o Senhor continuará sendo o mesmo, fiel, justo, bondoso, misericordioso e digno de toda a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até este momento, quero agradecer por ter permitido que esta mensagem acompanhasse você até aqui. Talvez, quando deu o play neste vídeo, o seu coração estivesse mais pesado do que agora. Talvez as perguntas ainda existam. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas espero que uma verdade tenha encontrado um lugar dentro da sua alma. Você não está esperando sozinho. Eu continuo caminhando ao seu lado, mesmo nos dias em que o céu parece silencioso, mesmo nas manhãs em que a esperança parece pequena, mesmo quando suas forças parecem chegar ao fim, eu continuo sendo o mesmo. Quero que, quando este vídeo terminar, você não leve apenas uma emoção passageira. Leve uma decisão. Sempre que a ansiedade voltar, lembre-se de tudo o que conversamos. Quando o medo tentar convencer você de que nada vai mudar, lembre-se de que eu nunca deixei de agir, apenas porque você não conseguia enxergar. Quando a espera parecer longa demais, lembre-se de Abraão. Quando a dor fizer perguntas difíceis, lembre-se de Jó. Quando o caminho parecer sem saída, lembre-se de José. Quando a tempestade tentar roubar sua paz, lembre-se dos discípulos no barco e, acima de tudo, lembre-se de mim. Porque a minha fidelidade nunca dependeu das circunstâncias. Ela nunca mudou, nem mudará. Antes de encerrar, quero fazer um pedido muito simples. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários apenas esta frase: eu continuarei confiando no tempo de Deus. Talvez você pense que é apenas um comentário, mas alguém poderá ler essas palavras e encontrar coragem para não desistir. Se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se no canal. Assim, sempre que uma nova reflexão inspirada na Palavra de Deus for publicada, você poderá caminhar conosco, fortalecendo sua fé dia após dia. E se durante esta mensagem você se lembrou de alguém, um familiar, um amigo ou uma pessoa que está enfrentando um momento difícil, compartilhe este vídeo. Às vezes, Deus usa gestos simples para levar esperança a um coração que estava prestes a desistir. Que a paz do Senhor guarde o seu coração. Que Ele fortaleça sua fé, que renove suas forças e que, ao terminar este vídeo, você siga o seu caminho com a certeza de que nenhuma oração sincera passa despercebida diante de Deus. Confie, continue caminhando, porque, no tempo certo, você compreenderá aquilo que hoje ainda parece impossível entender. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Até a próxima mensagem.